Antes de mais nada, eu queria agradecer à professora Arlene Correia pelo convite de participar desse webinar. E antes de mais nada, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Késia Kars, professora titular do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, e há mais de 2 décadas, ou quase 3 décadas na realidade, tenho trabalhado com separações de moléculas aquirais e quirais, ou por cromatografia líquida. Hoje eu vou falar para vocês de cromatografia quiral por LC. Assim, eu vou começar a minha fala, claro, me referindo à isomeria, e nós vamos falar sobre estereoisômeros, especificamente dos enantiômeros, embora os diastereoisômeros irão aparecer como uma maneira de se resolver separação de enantiômeros quando, dependendo da matriz, a gente não consegue trabalhar simplesmente com fases estacionárias quirais no modo direto de separação. Eu nunca consigo falar sobre separação de enantiômeros sem me referir ao trabalho fenomenal do Pasteur, que em 1846 descreveu a separação dos cristais de sódio de amônio tartarato. Eu adoro essa referência aqui, porque é uma visão bastante bonita do trabalho do Pasteur, e os autores tiveram cuidado de usar muito das palavras do próprio Pasteur nas aulas que ele deu na Academia Francesa ao relatar o seu trabalho. Eu recomendo. E o que eu acho de mais bonito no trabalho do Pasteur, e por isso que eu começo a minha fala falando desse trabalho, não só a separação fenomenal dos cristais, mas o fato dele ter percebido a relação entre a forma do cristal e a atividade óptica. Eu recomendo o trabalho para vocês verem a beleza disso, especialmente quando a gente considera que esse trabalho foi feito mais de 2 décadas antes de, independentemente, Lebel e Van 't Hoff terem proposto o carbono assimétrico. Então, isso mostra a beleza do trabalho do Pasteur em termos de separação enantiomérica. E, claro, quando a gente pensa em separação enantiomérica, a gente está se referindo a moléculas quirais, e a gente deve lembrar que a quiralidade é sinônimo de assimetria e, consequentemente, essa assimetria molecular pode ser causada por um centro, que é o caso do carbono, e outros elementos. Eu, particularmente, sou fã do enxofre e das moléculas quirais, que a assimetria central é causada pelo enxofre. A gente tem também um problema muito grande com as moléculas quirais, que são causadas por um eixo, ou mesmo as quirais, que é causada por um plano de assimetria. E isso tudo impacta na labilidade configuracional e justifica a preocupação que devemos ter em controle de qualidade para se medir razão enantiomérica. Tá? E, por isso mesmo, os cuidados em separação. Os estereoisômeros que o Pasteur separou, é interessante também de a gente perceber, tá? Que foi o RR ácido tartárico do SS ácido tartárico, mas a gente precisa prestar atenção que ele fez um trabalho completo. Ele não só fez a separação manual dos cristais, que tanto se fala nas aulas iniciais de estereoquímica, mas também ele fez a resolução do racemato por reação com reagente. Ele usou quinina, tá? Então ele fez uma derivação. E também fez a resolução enzimática para separar os enantiômeros do ácido tartárico. Então, é um trabalho realmente completo que ele fez nesse contexto.
E por que essa grande preocupação com separação enantiomérica ou mesmo em obtenção de moléculas enantiomericamente puras? É claro que isso tem a ver com as consequências nos sistemas biológicos. Então, se a gente fosse simplesmente mencionar alguns dos motivos para a gente se preocupar com separação e não somente com síntese assimétrica para obtenção de enantiômeros puros, a gente vai perceber que a separação enantioseletiva ela dá condições de se medir razão enantiomérica e, consequentemente, isso pode ser usado para o controle de qualidade de matéria-prima ou de produto de síntese. A gente vai usar a razão enantiomérica para se determinar concentrações nos estudos farmacológicos e toxicológicos e, ultimamente, no que concerne toxicologia, isso tem sido bastante explorado na química forense e muito comum também a preocupação em poluentes ambientais. E no conceito toxicológico, isso tem sido visto tanto nos aspectos farmacológicos quanto nos conceitos de poluição ambiental. Tá? Ou seja, a forense tem se valido muito dos contaminantes ambientais para se fazer estudos forenses. Então, a gente percebe que tem várias aplicações e outras que eu não incluí aqui, só para mencionar a importância de a gente se preocupar em separar enantiômeros. E claro que talvez isso, embora a importância de separar enantiômeros seja muito mais antiga que isso, e eu costumo lembrar sempre que quando a gente dá aula de mecanismos de reações e quando a gente fala da diferença dos mecanismos de substituição nucleofílica, por exemplo, SN1 e SN2, a gente sempre se refere aos produtos formados e à pureza enantiomérica ou a formação de racemato que se consegue através dessas reações. Então, é lógico que isso já era uma preocupação muito anterior ao impacto causado pela tragédia da talidomida. Mas foi o impacto da talidomida que despertou o interesse de desenvolvimento de métodos para a determinação de razão enantiomérica ou determinação de pureza enantiomérica. Tá? E foi sempre atribuído, né, à talidomida que o S enantiômero era o teratogênico e que o R é o enantiômero sedativo. Tá? Isso foi feito algumas décadas atrás, logo após o impacto da talidomida, e que depois o próprio autor que fez esses estudos iniciais e atribuiu a teratogenicidade ao enantiômero S, ele chegou a chamar a atenção num trabalho publicado em 1994, que quando se administra o S enantiômero da talidomida ao coelho, tá? E se estuda o plasma o plasma do coelho, seguindo, né, monitorando os enantiômeros da talidomida, se percebe que após 2 horas o que vemos é a racemização. A gente percebe claramente o racemato quando foi administrado simplesmente o enantiômero S-talidomida. Portanto, já nesse trabalho, ele chama a atenção que a relação da talidomida com os efeitos teratogênicos precisam ser reavaliados. Tá? A gente não pode assumir que a teratogenicidade da talidomida é causada pelo enantiômero S, porque ocorre racemização em presença de fluidos biológicos. Consequentemente, essa é uma descoberta que foi feita claramente pela possibilidade de se fazer estudos farmacológicos monitorando os enantiômeros
que são formados através do metabolismo, ou simplesmente através da racemização em contato com o plasma do animal ou humano, o plasma que se está estudando. Isso fica claro de entender porque a talidomida racemiza com tanta facilidade, é claro que é devido à presença de um próton-ácido alfa-carbonila. Tá? Então, assim, já se sabe que a talidomida racemiza e, por isso mesmo, até hoje, 4 décadas após, a talidomida continua sendo usada como racemato e não como um enantiômero puro. Tá? Ninguém usa a talidomida como fármaco hoje em dia, como a R-talidomida, simplesmente porque se sabe que há uma rápida interconversão entre elas. E como é que a gente pode separar enantiômeros? Tá? Como é que a gente pode desenvolver métodos para monitorar a razão enantiomérica? Isso pode ser feito pelo método clássico, que é o método indireto, onde a gente reage ao racemato com um enantiômero 100% puro, ou seja, de pureza enantiomérica 100%. Isso leva à formação do par diastereoisomérico, que a gente pode separar em colunas aquirais. Tá? Então, essa é a maneira clássica. Mas percebam que a gente tem aqui alguns inconvenientes, tá? E o inconveniente maior, particularmente que eu acho, é que nem toda molécula ou nem toda mistura enantiomérica reage tão facilmente para dar o diastereoisômero que vamos separar numa coluna aquiral. Por outro lado, um outro grande inconveniente é que obter um reagente 100% puro também não é trivial. E se o reagente não for 100% enantiomericamente puro, ele vai formar, junto com o diastereoisômero, ele vai levar à formação dos enantiômeros e, assim, então, impactar na quantificação. Por outro lado, tá, é importante a gente dizer que o método indireto não só foi importante, como ele é importante hoje ainda e é extremamente utilizado. Por exemplo, se vocês lerem essa revisão que acabamos de publicar junto com a professora Regina e a professora Ana Valéria da Unicamp, sobre aplicações de separação enantiomérica em metabolômica clínica, vocês vão perceber que, devido à complexidade da matriz e os tipos de enantiômeros que se quer monitorar, fica bastante complicado, são métodos muito complexos quando se trabalha com separação direta. Então, vocês vão perceber nessa revisão uma grande variedade de aplicação de separação de enantiômeros usando o método indireto da derivação. Eu, particularmente, achei extremamente elegante essa aplicação que foi publicada recentemente, ou seja, esse ano, tá? Que é para a separação de ácidos, de hidroxiácidos e aminoácidos, que os autores tiveram a brilhante ideia de usar os enantiômeros do RR-DATAM ou SS-DATAM para formar os diastereoisômeros. A beleza do trabalho é que eles podem usar, eles usam a derivação com um ou outro enantiômero para não só identificar moléculas aquirais, como moléculas quirais. Por exemplo, quando eles fazem a derivação com um ou outro enantiômero, não muda o tempo de retenção na cromatografia das moléculas aquirais. Por outro lado, o que acontece com as moléculas quirais é que você pode inverter a ordem, na realidade, e você inverte a ordem da eluição porque você mudou os enantiômeros reagente para formar os diastereoisômeros. Então, assim, não só eles conseguem identificar as moléculas
quirais das aquirais, como consegue também relacionar a ordem de eluição. Tá? É um trabalho muito bonito e recém-publicado e usa a separação indireta para resolver problemas bastante complexos. Mas como a gente faz separação de enantiômeros através de fases estacionárias quirais? Como é que a gente pode separar enantiômeros usando colunas quirais? O que é que elas têm de diferente de uma coluna quiral? É claro que uma coluna quiral precisa ter um seletor quiral, porque, na realidade, ela vai formar um diastereosômero transitório. Tá? Então, a ideia aqui é não derivar antes de fazer a separação e, no caso, usar uma coluna quiral. Aqui a gente vai usar uma coluna que tem um seletor quiral ancorado, tá certo? Como fase estacionária, ancorado à sílica ou a qualquer outro suporte que essa coluna seja produzida, tá? Para dar origem a um ambiente quiral que pode formar um diastereosômero transitório. Tá? E, embora não explique completamente como esse diastereosômero é formado, tá? Porque, óbvio, que a interação de 3 pontos não consegue explicar mecanisticamente todos os seletores quirais disponíveis para se trabalhar, a regra de 3 pontos do Douglas, que foi desenvolvida lá na década de 50, mostra como a gente pode entender a relação entre o seletor quiral e a molécula ou racemato, a mistura enantiomérica que está sendo feita a separação. Então, a gente precisa ter pelo menos 3 interações, e essas interações podem ser positivas ou negativas, e elas devem depender da estereoquímica da molécula para poder, do estereoisômero, para a gente poder formar esse par diastereosomérico que vai, então, ser separado pelas diferenças das interações. Embora as fases quirais tenham se tornado disponíveis só na década de 80, o número de seletores quirais disponíveis é bastante grande. Então, vale a pena a gente tentar entender os tipos de seletores quirais e, consequentemente, os mecanismos que esses seletores quirais proporcionam para, assim, poder fornecer condições de separação. Mas como a gente vai fazer essa escolha? Tá? A gente vai perceber, e eu espero conseguir falar aqui até terminar, que a gente tem vários seletores quirais, todos eles têm interações diferentes, tá? Mas a gente vai procurar sempre os seletores quirais com maior amplitude de capacidade de separação enantiomérica. Na década de 80, quando as primeiras colunas quirais surgiram, a gente acreditava claramente que a importância da separação enantiomérica se dava exclusivamente através do seletor quiral. Bastava eu escolher o seletor quiral para conseguir separar a mistura enantiomérica. E nesse contexto, quando a gente não conseguia uma separação, a gente imediatamente mudava o seletor quiral, tá certo? Então, a importância era dada ao seletor quiral e a fase móvel que era utilizada era exclusivamente para solubilizar a mistura enantiomérica, e a gente prestava também atenção à força do solvente para poder diminuir o tempo de retenção. Hoje, a gente sabe que o modo de eluição, tá, normal, polar orgânico e reverso, e polar iônico, são muito importantes nesse contexto, devido à solvatação não só da mistura enantiomérica, mas como a própria solvatação do seletor quiral. Então, é muito comum a gente observar que não só a gente precisa se preocupar com o seletor quiral, mas também com o modo de eluição
e nesse contexto, com o modificador orgânico que vamos utilizar na composição da fase móvel. Se a gente olhar aqui, por exemplo, esse trabalho que nós publicamos lá em 2000, vocês vão perceber que estamos dando ênfase à separação do omeprazol, lansoprazol e pantoprazol, e aqui a gente está usando uma mesma fase móvel e vocês percebem que utilizamos diferentes modificadores, tá certo? No modo normal, no modo polar e no modo reverso, e embora o omeprazol, o lansoprazol e o pantoprazol tenham como centros quirais um sulfóxido e sejam moléculas estruturalmente muito parecidas, vocês percebem que essa fase estacionária, quando a gente está se referindo a metanol como a fase móvel, ela consegue separar com boa resolução somente o omeprazol. Tá? Ela não consegue separar com boa resolução o lansoprazol nem o pantoprazol. O que também, eu chamo a atenção disso, porque o fato de uma fase estacionária, numa dada condição de eluição, separar um enantiômero de uma série, não vai permitir, não significa que ele vai separar uma outra molécula estruturalmente similar, tá? O que dá uma dificuldade muito maior para quem pensa em desenvolver separações enantioméricas. Tá? Eu vou chamar a atenção desse outro trabalho nosso, também recém-publicado, tá? Para que vocês percebam uma outra coisa muito importante, que quando a gente pensa em separar enantiômeros, a gente quer escolher a coluna, escolher a fase móvel que mostre a separação enantiomérica. Mas a gente vai precisar lembrar que quando a gente vai fazer um desenvolvimento analítico, eu preciso lembrar em que matriz ou em que condições eu preciso aplicar essa separação. Isso porque a aplicação restringe as condições de separação. Tá? Eu vou ter restrições dadas pela matriz e dada pela aplicação, dada pelo detector, do que eu posso escolher para fazer a separação. Tá? Não é simplesmente eu escolher uma coluna, escolher um modo de eluição e eu tenho a separação feita. Tá? Esse trabalho, essa revisão recém-publicada, que se refere a aplicações no ambiente e em bioanálises, vai mostrar para vocês bem essas restrições de separação. Eu não vou poder falar das separações em todos os seletores quirais. Tá? Então, se a gente pensar nos seletores quirais mais importantes, e aqui está faltando uma representação das fases de proteínas, tá? Eu vou falar muito rapidamente para vocês das fases tipo Pircle, das fases de antibióticos macrocíclicos e das fases de polissacarídeos. Tá? Simplesmente como uma representação dos seletores quirais e da diversidade desses seletores. Chamando a atenção para vocês que as fases tipo Pircle, tá? Que são fases de seletores quirais sintéticos, pequenos, moléculas pequenas, tá? Enquanto a de polissacarídeos e de antibióticos macrocíclicos, a gente tem macromoléculas, vamos perceber que essa foi a primeira fase quiral comercialmente disponível e ela foi disponibilizada em 1981 pela Regis Technology. Certo? Foi um impacto muito grande, a coluna foi lançada e a gente só podia utilizar ela no modo normal de eluição com misturas de solventes como etanol e isopropanol nos alcanos, heptano, hexano, pentano. Era o que se tinha lá no início da década de 80, mas foi um sucesso absoluto essas colunas, e claro, porque nós tínhamos pela primeira vez condições de fazer separação direta de enantiômeros por cromatografia líquida.
Tá? Infelizmente, nós perdemos o Pyrrole em 2018, ou seja, 3 anos atrás, tá? Mas ele é um marco como pioneiro na separação de enantiômeros pelo modo direto de eluição. Se a gente for olhar rapidamente as fases tipo Pyrrole, eu chamo a atenção para essa revisão da Carla Fernandes, que está aqui nos escutando, com a Beth Tiritã, publicada em 2013, é uma revisão brilhante sobre as fases tipo Pyrrole. A gente vai perceber claramente que as fases Pyrrole é muito fácil de a gente relacionar o modelo de 3 pontos estabelecidos por Douglas na década de 50 em cromatografia em papel. A gente consegue ver as interações claramente nesse tipo de seletor quiral. Tá? E as fases Pyrrole de segunda, terceira, quarta, porque tiveram várias gerações de fases, inicialmente eram baseadas em 2 premissas. A premissa que eu teria que usar uma fase estacionária doadora de pi-elétrons. Se a gente quisesse separar compostos que fossem aceptores de elétrons pi, e eu usaria uma fase tipo Pyrrole, que fosse aceptora de pi-elétrons, se eu precisasse separar misturas enantioméricas que fossem doadoras de elétrons pi. Tá? Então, é o que o Pyrrole chamava de demanda inversa. Então, eu usava um seletor quiral de demanda inversa ao que a mistura enantiomérica que eu tinha para separar. Qual era o grande problema disso? A gente precisava ter colunas Pyrrole diferente se eu tivesse compostos aromáticos ricos em pi-elétrons, que eu iria usar a fase aceptora de pi-elétrons, ou se eu tivesse compostos aromáticos pobres em elétrons pi. Tá? Ela servia para separar somente compostos que tivessem essa capacidade de doar ou receber elétrons pi, então ela não servia para separar compostos que não tinham grupos aromáticos. Essa talvez fosse a maior restrição das colunas Pyrrole inicialmente, mas mesmo assim vocês vão perceber que essas fases ainda hoje são bastante utilizadas. Mas na década de 90, Pyrrole lançou o sucesso comercial das fases Pyrrole, que é a fase estacionária SS-Welk 01, e vocês percebem que a sacada que ele deu à fase SS-Welk 01 é que ela tem, no mesmo seletor quiral, a capacidade de receber compostos, ou seja, de interagir com compostos pobres em elétrons pi, e tem o lado que pode interagir com compostos ricos em elétrons pi. Tá certo? Então, essa fase, esse seletor quiral tem uma amplitude de separação muito maior do que as fases iniciais doadoras de elétrons pi ou aceptoras de elétrons pi. Tá? Então, assim, isso guia também quando a gente vai fazer uma escolha de seletor quiral do tipo Pyrrole para trabalhar. Ela foi a primeira fase estacionária a ser lançada, mas também foi a primeira fase a evoluir. Então, nesse trabalho de 2012, a gente percebe o uso, tá certo? Na realidade, teve uma evolução das fases Pyrrole, porque elas começaram a ser produzidas usando sílica de partícula sub 2. Consequentemente, a gente podendo aumentar a vazão da fase móvel ou aumentar a velocidade linear, se vocês preferem, sem afetar a enantioresolução. Tá? Então, elas também foram as primeiras fases a se valer de partículas de tamanho menor, né? Que aumenta, então, o número de pratos teóricos, e a gente consegue trabalhar com vazões maiores e tempos de análise menores. Em termos de aplicação,
tá? Existe uma infinidade de exemplos. Eu vou chamar a atenção dessa revisão do trabalho, mostrando a separação, usando essa fase quiral, tipo Perkle, mas eu vou chamar a atenção de algo que eu já disse aqui, que a separação, ou seja, a aplicação restringe as condições de separação. Então, nesse trabalho, vocês vão perceber que é separação de profens, usando as colunas tipo Perkle, e os autores chamam a atenção para o fato que a melhor enantioresolução seria obtida usando tampão de acetato de amônio em metanol em altas concentrações. O problema é que para a aplicação dessas separações, tá, a detecção precisava ser feita por espectrometria de massas, ou seja, o detector é um espectrômetro de massas, e o tampão em alta concentração fazia supressão da ionização. Qual o resultado disso? O resultado disso é que a fase móvel que foi utilizada foi 90% de tetrahidrofurano e 10% de acetato de amônio a 50 milimolar. Tá? Por que eu chamo a atenção disso com duas vazões diferentes, tá? Para poder ter tempos de retenções adequados para a corrida analítica, para a separação dos três pares dos enantiômeros dos três compostos. Então, assim, vocês percebem, a gente tem uma restrição da melhor condição de enantioresolução para a condição que pode ser usada durante a aplicação. Eu chamo a atenção aqui que eles usaram 90% de tetrahidrofurano, e devo chamar a atenção de vocês que hoje, atualmente, a maioria dos equipamentos de LC não suportam o uso de tetrafurano em altas concentrações. Então, percebam isso também quando forem escolher as condições de separação. Seguindo adiante, porque eu já estou bastante atrasada, as colunas de glicopeptídeos, tá? Que são representadas pela vancomicina, teicoplanina, histocetina e a glicona da teicoplanina, porque sem os açúcares, elas foram introduzidas pelo grupo do professor Daniel Armstrong na década de 94. Então, 10 anos depois, ou seja, uma década depois das primeiras colunas quirais que surgiram as colunas de glicopeptídeos, tá? Que o Armstrong costuma dizer que ele fez isso baseado na observação em eletroforese capilar do impacto que esses antibióticos macrocíclicos causavam na separação enantiomérica quando eram adicionados. Tá? Eles são comercializados com o nome comercial aqui mostrado, tá? E atualmente são comercializados pela Merck, que já comprou as empresas que lançaram essas colunas lá na década de 90. Se a gente for olhar que interações ou o que é que eu devo, que tipos de moléculas eu devo separar nas colunas de antibióticos macrocíclicos, eu vou dizer para vocês que ela tem uma amplitude de separação bastante ampla, tá? Porque a gente pode explorar interações de diversos tipos e fica difícil a gente perceber a regra de 3 pontos do Douglas. Tá? Mas a gente vai perceber interação pi-pi, ligação de hidrogênio, inclusão, interação de polo, interações estéricas e ligação aniônica e catiônica, especialmente quando a gente trabalha no modo polar iônico de eluição para essas fases. A maravilha é que quando eu mudo o modo de eluição, eu mudo essas interações e, consequentemente, eu favoreço diferentes interações e diferentes condições de separação. Tá? Então, se a gente pensar, o modo reverso favorece inclusão e ligação de hidrogênio. Tá? Sob essas condições, mudanças no pH podem reduzir as ligações aniônicas ou catiônicas, e a gente vai ter
complexação do tipo pipi, interações de polo e dipolo, que são favorecidas no modo normal. E o modo polar orgânico aumenta o potencial de todas as interações, especialmente se a gente trabalhar com adição de ácidos e bases. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que a estrutura molecular das fases ou desses seletores quirais, quando a gente muda o modo de aluição ou quando a gente muda o pH, a gente altera a cavidade e, consequentemente, altera a enantioseletividade. Tá? Como exemplos de aplicação, ou melhor, chamando a atenção para a evolução dessas fases, elas também já, agora, nessa década que está terminando, a gente também já tem essas fases usando como suporte as partículas sub-2, o que faz com que a gente tenha separações em vazões maiores, maior velocidade linear, sem perda de enantioseletividade, podendo, consequentemente, diminuir o tempo de análise. Tá? Então, se a gente compara aqui nessa ilustração, o que observa-se para as 3 colunas, a de teicoplanina, a de vancomicina e a teicoplanina aglicon, a gente percebe em termos de número de pratos, o que é de se esperar um maior aumento, porque a gente diminuiu o tamanho da partícula, mas vocês percebem que aqui no caso da vancomicina, a gente tem inclusive um aumento de enantioseletividade, tá? Que isso ainda precisa ser melhor entendido, talvez pelo o número de seletores, ou seja, quanto de seletor quiral foi imobilizado na produção dessas fases. Aqui a gente tem uma aplicação mais direta que a gente pode perceber do valor dessas fases usando partículas sub-2, que é o fato de a gente ter separações enantioseletivas excelentes, tá? Em tempos de análise muito curto, ou seja, menor que 2 minutos, com separações com alta enantioseletividade. Tá? Mostrando, então, não só a variedade de compostos que essas fases podem separar, mas também o tempo de análise que a gente pode utilizar. E bem recentemente, ou seja, a publicação desse ano também, a gente vai ter o trabalho do grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com o grupo do professor Armstrong, mostrando aplicações de separação enantioseletiva utilizando o seletor quiral imobilizado em partícula de núcleo rígido. Então, a gente vai ter essa publicação recente também para prestar atenção, porque essas fases vão fazer bastante sucesso usando as partículas de núcleo rígido. E para terminar, e falando nesses últimos minutos do webinário, eu queria falar das fases quirais de polissacarídeos. E vocês podem perguntar se elas foram lançadas na década de 80, por que você deixou por último? Talvez porque eu tenha uma queda maior pelas fases de polissacarídeos, mas também porque elas têm uma amplitude e uma capacidade de enantioresolução que, junto com as fases de antibióticos macrocíclicos, elas conseguem cobrir quase a grande variedade de compostos que se tem para separar, ou seja, de misturas, perdão, de racematos que se tem para separar ou de misturas enantioméricas. Tá? A gente poderia pensar em todos os polissacarídeos possíveis, mesmo porque lá na década de 80, quando as colunas quirais de polissacarídeos foram lançadas, todos os polissacarídeos foram patenteados pela Diacel no trabalho do professor Okamoto, mas a gente vai perceber que comercialmente disponível o que a gente encontra como polissacarídeo que é derivado como seletor quiral é a celulose e a amilose, tá? Então a gente não vai encontrar os outros polissacarídeos
como fases comerciais. Tá? Vocês vão encontrar publicações interessantes com quitosina e quitosana, perdão, com quitina e quitosana, mas vocês não vão encontrar essas fases comerciais por causa da amplitude e capacidade de enantioresolução oferecida pela celulose e amilose, que oferecem capacidade de discriminação quiral complementar, tá? E às vezes inversa. Tá? Então, porque algo não separa na celulose, não quer dizer que vai separar na amilose. O mesmo eu deveria ter dito para os antibióticos macrocíclicos, elas são complementares, então a gente precisa quase sempre fazer um screening, né? Ou fazer uma triagem usando todas elas. Se a gente for olhar as interações possíveis nas fases de polissacarídeos, a gente vai perceber que tem complexo de inclusão, ligação de hidrogênio, interação pi-pi e ligações de hidrogênio também causado pelos grupos que são usados para derivar o polissacarídeo. Se a gente olhar os nomes, tá? Ou se a gente olhar as primeiras colunas comerciais, tá? E elas foram patenteadas pela Diacel, como eu já falei para vocês. Esses são os nomes comerciais dados pela Diacel para esses derivados de amilose e de celulose. Como regra geral, eles chamaram as colunas derivadas de amilose de Chiral-Packe e as derivados de celulose de Chiral-Cell. O que diferencia essas fases da fase Pircle e da fase de antibióticos macrocíclicos que eu mostrei para vocês é que esses seletores quirais anteriores eram covalentemente ligados à sílica, tá certo? O seletor quiral é covalentemente ligado à sílica. As fases comerciais da Diacel inicial, tá? E atualmente de outras companhias, essas fases elas não são covalentemente ligadas à sílica, elas são adsorvidas à sílica, o que causa restrição de solvente que pode ser utilizado. Tá? Então, muito cuidado para não usar um solvente que solubilize o seletor quiral e, consequentemente, tire o seletor quiral do suporte, que é a sílica utilizada para dar resistência mecânica ao polissacarídeo. Tá? Então, chamando a atenção disso, e claro, eu vou falar para vocês que essas fases evoluíram e agora a gente encontra ela no formato imobilizado. Então, só prestar atenção nas colunas de polissacarídeos que serão selecionadas para ser compradas, para ser utilizadas, se elas são do tipo adsorvidos ou do tipo imobilizados. Tá? Como exemplos de aplicação, a gente tem aqui aquilo que eu já chamei a atenção de vocês. Eu preciso me preocupar não só com o seletor, mas preciso me preocupar com o modo de eluição e modificador orgânico. Aqui a gente tem uma resolução obtida para Chiral-Packe OJ, que é um benzoato, tá? E a gente percebe uma menor capacidade de discriminação quiral para a Chiral-Packe AD. Certo? Que é a 3,5-dimetil carbamato de amilose. Então, mostrando que a gente precisa procurar quais as condições que vamos trabalhar. E eu chamo a atenção para a relação estrutural, tá certo? Desse par aqui utilizado, né? Tá certo? Tá? Para a separação, que vocês vão perceber, são pares de estereoisoméricos, e vocês percebe que, mesmo assim, a gente tem diferença de enantioseletividade para separar essas moléculas, tá? Separar esse par desse par aqui, tá? Porque nessa coluna, que também é de polissacarídeo, que também é de amilose, não consegue resolver. Tá? Isso aqui é um carbamato, isso aqui é um benzoato. O efeito do grupo substituinte no carbamato também pode ser notado, e esse é um trabalho recente, tá? E nesse caso a coluna utilizada são colunas de
amilose, a 3,5 de metilfenilcarbamato, a gente tem a 3,3,5 de clorofenilcarbamato e a tris,3,cloro-metilfenilcarbamato, tá? Nas mesmas condições de eluição e os 3 carbamatos diferentes, vocês percebem claramente o efeito do seletor quiral na enantioresolução. Como eu disse para vocês, quando as fases de polissacarídeos foram lançadas, lá na década de 80, elas foram lançadas pela Diacel e elas foram patenteadas. Tá? Ao chegar o final da patente, em 2004, a Diacel lançou as colunas imobilizadas de polissacarídeo. Qual a grande vantagem dessas colunas imobilizadas? Eu devo dizer para vocês que, de maneira geral, elas têm menor capacidade de enantioresolução. Por outro lado, elas podem ser utilizadas com uma diversidade de solventes de fase móveis que dá maior robustez ao uso dessas colunas, especialmente se você não tem muita experiência em separação por cromatografia líquida. Então, você consegue fazer misturas mais diferentes e você consegue achar condições de separação que, nas condições usuais das colunas adsorvidas, não era possível separar. Tá? Eu devo chamar a atenção de vocês que a patente expirou em 2004 e agora, comercialmente, vocês têm colunas adsorvidas e imobilizadas de polissacarídeos de diferentes fabricantes. Eu chamo a atenção que as colunas imobilizadas da Diacel não foram patenteadas, mas elas foram registradas como propriedades tecnológicas, então, assim, ela não tem a obrigação de dizer como elas são produzidas. Tá? Aqui está as colunas de segunda geração, ou seja, o seletor quiral e a denominação dada pela Diacel. Tá? Para outros fabricantes, vocês vão ter outras denominações, tá? Mas o que importa é a gente sempre olhar a estrutura, ou seja, quem é o seletor quiral. Tá certo? Tá? Normalmente vai ser um carbamato ou um benzoato, tá? Mas as imobilizadas quase são sempre feitas de carbamatos, e o polissacarídeo, se é amilose ou celulose. Tá? Então, chamando a atenção disso, quais são os principais solventes usados nessas fases? A gente continua com os solventes usuais das fases normais e agora a gente pode fazer uso de solventes como diclorometano, tá certo? E éteres diferentes, e tem sido muito utilizado o uso de acetato de etila e de THF em alcano, tá certo? E, claro, os solventes polares, metanol e acetonitrila, que a gente já usava para os moldes normais de eluição. Eu devo chamar a atenção de vocês que, com as colunas adsorvidas, a Diacel não recomenda que se use eluição multimodal, ou seja, que eu mude de um solvente de um modo de eluição para outro. Com as colunas imobilizadas, a gente pode fazer. E, recentemente, eles lançaram a coluna IG, que eu digo que é a nova estrela das colunas, ou dos seletores, porque ela tem tido uma amplitude de separação muito grande. Tá? Se a gente olhar esse trabalho publicado em 2019, a gente vai perceber que eles fizeram uma triagem usando 6 colunas, tá? Para separar esses 6 pesticidas, e eles conseguiram a separação enantiomérica quando utilizaram a coluna IG, e nas outras colunas eles não separaram os enantiômeros dos 6 pesticidas. Tá? Então, eles conseguiram isso só utilizando a coluna IG. Tá? Aqui está as separações obtidas, que foi monitorada por espectrometria de massas. Eu devo também chamar a atenção, nesses últimos minutos, que é importante vocês prestarem atenção no efeito da temperatura. Aqui a gente tem uma variação de temperatura que vai de 45 a 5, e aí a gente vai ter a influência entrópica ou entálpica na separação.
de maneira geral, especialmente se o composto tem labilidade configuracional muito alta, é importante a gente trabalhar em condições de baixas temperaturas para conseguir maior enantioseletividade. Isso é, no geral, para todos os tipos de fase estacionária, tá certo? Tá? Porque isso depende da capacidade também do enantiômero. Mas aqui, nesse trabalho de 2019, eles estão chamando a atenção desse efeito, especialmente para a coluna IA3, tá? E a nova coluna IG3. E a fase 3S1-fenilmetilcarbamato de amilose. Eu quero chamar a atenção desse trabalho que nós publicamos em 2003 para a separação de 20 sulfóxidos quirais, tá? Mostrando aqui a diferença de seletores quirais de polissacarídeos e mostrando que o seletor 3S1-fenilmetilcarbamato foi o que mostrou maior capacidade de discriminação quiral para esses 20 sulfóxidos quirais. Tá? Isso aqui foi feito usando o modo normal de eluição, tá? E só essa fase é que teve capacidade de resolver com boa enantioresolução 19 dos 20 sulfóxidos utilizados. Tá? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque essa foi a última fase lançada recentemente pela Diacel como fase imobilizada e agora ela ganhou o nome de Caralpac IH. Tá? E a gente percebe o fato de se trabalhar com os seletores imobilizados, o que pode ser feito. A gente vê aqui um ganho de enantioresolução utilizando uma fase móvel que a gente não pode usar na fase que tem o seletor quiral adsorvido. A eluição multimodal, como eu disse para vocês, ela precisa ser explorada, tá? Para a gente conseguir enantioresolução de uma mistura enantiomérica que a gente não conhece e que a gente quer dar início à separação, tá? Mas a gente precisa também olhar as recomendações do fabricante, tá? Se você pode passar uma mesma coluna do modo normal para o polo orgânico para o modo reverso, tá? Ou se você deve usar colunas diferentes para fazer isso. Tá? E claro que as fases, ou seja, as colunas que a gente pode trabalhar nos 3 modos de eluição facilita a nossa vida para desenvolver um método de separação. Eu vou terminar e vocês vão me dar um tempinho a mais, porque eu queria fazer esse resumo para vocês, chamando a atenção que as fases estacionárias quirais de polissacarídeos e de antibióticos macrocíclicos são as que oferecem maior amplitude de discriminação quiral. As do tipo pírrico e as derivadas de quinina e quinidina, também devem ser consideradas para a triagem inicial de uma separação de uma mistura enantiomérica. Eu devo chamar a atenção que as de proteínas são muito usadas para análise multirresíduos em análise ambiental e as de ciclodestrina são usadas para a separação de ferormônios, por exemplo. Para cada tipo de seletor quiral, veja qual o modo de eluição oferece maior enantioseletividade. Explore a eluição multimodal. Lembre-se da miscibilidade dos solventes. Mesmo que a coluna permita que você passe de um modo a outro, lembre-se da miscibilidade dos solventes em cada modo de eluição. Etanol é a escolha apropriada para a mudança de modo, uma vez que tem miscibilidade com os solventes apolares do modo normal e polares do modo orgânico ou reverso. Lembre-se que a aplicação, concentração, matriz e detector limitam o modo de eluição e o modificador. O modo reverso de eluição é o mais usado para análises em matrizes biológicas e ambientais. O modo normal de eluição é o mais usado para medir razão enantiomérica de produtos de síntese e em controle de qualidade. O modo polar orgânico e o normal são os preferidos para separações em escala multimiligrama, ou, se vocês preferem, em escala preparativa. Na eluição multimodal, além de observar a miscibilidade dos solventes para a mudança, dê tempo para equilibrar as fases estacionárias. No modo normal, etanol, 2-propanol e tebutanol são os modificadores usuais.
adicionados a hexano ou heptano. Com as fases de polissacarídeos imobilizadas, modificadores como diclorometano, acetato de etila e THF têm sido usados. No modo polar orgânico, costuma-se usar solventes como metanol ou acetonitrila ou misturas destes. Para as fases de antibióticos, o modo polar iônico é o mais utilizado e normalmente a gente trabalha como metanol, como modificador orgânico, adicionando ácido acético e base numa relação 4:1 ou 1:4. O modo reverso faz uso de metanol e acetonitrila como os principais modificadores orgânicos em água. O uso de tampões são usados se os analitos requerem ou se as fases, ou seja, se os seletores são ionizáveis, tá? Por exemplo, com polissacarídeo, a gente usa tampão pelo analito e não pela fase estacionária, tá? Tampões voláteis, como acetato de amônio, têm sido preferidos, especialmente quando o detector é o MS. O pH afeta drasticamente a separação nas fases de antibióticos, ciclodestrina, proteínas e derivados de quinina e quinidina. As fases de polissacarídeos e Pirkel apresentam, de modo geral, maior enantioseletividade no modo normal de eluição, enquanto as fases de antibiótico macrocíclicos no modo polar iônico. E eu vou terminar recomendando que vocês leiam essa referência, que eu tenho um guia também, um tutorial, chamando a atenção desses pontos. Mas aqui, como é para a separação em produtos naturais, é claro que eu não tenho algumas limitações de trabalhar em fluidos biológicos ou trabalhar em matrizes ambientais. Então, quer dizer assim, preste atenção na restrição da matriz que você está analisando. Se a gente quiser evoluir, e eu vou terminar, só para chamar a atenção que quando a gente vai fazer uma triagem, a gente precisa avaliar diferentes seletores, tá certo? Nos diferentes modos de eluição, e se a gente vai fazer isso um a um, como foi feito aqui pela minha aluna de doutorado, a Cecília, algumas décadas atrás, isso é feito, mas, obviamente, dá um trabalho muito grande. Então, se a gente pode usar um sistema multicoluna, um equipamento multicoluna, um sistema Scout, onde eu posso variar o modificador, tá certo? O modo de eluição, e posso usar diferentes colunas, é claro que meu trabalho vai ser facilitado nessa escolha de condições iniciais de triagem, tá? Porque depois tudo precisa ser ajustado. Aqui é um exemplo de um trabalho da AstraZeneca, onde eles estudaram 4 colunas de polissacarídeos, 3 colunas de antibióticos macrocíclicos, 5 fases móveis para as colunas de polissacarídeos e 2 fases móveis para colunas de polissacarídeos, usando um sistema multicolunas. Tá? Eu não vou falar para vocês, mas eu também recomendo a leitura dessa revisão, onde nós discutimos os termos. Tá? Vocês viram que eu estava sempre falando de razão enantiomérica e não de excesso enantiomérico, porque em cromatografia o que você mede no cromatograma é área. Consequentemente, você está medindo razão enantiomérica, que você pode depois transformar em concentração, tá? Ou fazer o cálculo de volta para determinar excesso enantiomérico. Mas excesso enantiomérico é algo que vem da época que a gente media pureza enantiomérica usando métodos ópticos de medida. Tá? Eu vou terminar agradecendo a quem sempre financiou os trabalhos de separação, mas muito mais a turma, né? Que fez várias separações e que com eles eu aprendi muito. Dos alunos mais novos aos alunos mais velhos, que me ensinaram e que me deram o olhar das dificuldades, das facilidades e da beleza do que é separar enantiômero. Eu agradeço também a vocês por terem vindo me ouvir hoje. Obrigada. Poderia sugerir artigos sobre dicroísmo circular? Ana Carolina, se você pegar essa última referência, tá, que eu discuti sobre produtos naturais, tem métodos ópticos, e daí fala-se de dicroísmo circular lá também.
tá? Eu acho que sim, se eu me lembro bem, essa parte foi escrita pelo professor João Batista, João Marco Batista, mas eu acho que tem também. Alguma pergunta? Eu agradeço as manifestações, tá? Eu espero realmente que tenha mostrado a diversidade de aplicações e no que a gente pode utilizar separação enantiomérica e as revisões citadas darão a vocês, com certeza, um número muito grande de referências de trabalhos belíssimos em diversas áreas. Tá? Eu, particularmente, fiquei fascinada com essa última revisão que eu publiquei junto com a Regina, em metabolômica, porque a gente sempre diz, derivação, o método indireto de separação não é importante, e aí a gente vê que para algumas condições ele se impõe, tá certo? Tá? Seja por causa da diferença entre os próprios aminoácidos, tá? Que a gente vai precisar derivar de qualquer maneira para poder detectar, seja porque é impossível a gente conseguir um número elevado de separação de diferentes moléculas numa mesma corrida, que esse é o pesadelo e a Maria Elizabeth Tiritã pode falar melhor que eu, que se encontra quando se analisa multiresíduos em ambiente. Bem, eu agradeço então a vocês por terem assistido, agradeço as palavras e espero ter mostrado a diversidade de aplicações por separação enantiomérica de moléculas quirais.